Quer conhecer os estúdios da Kramer Academy? Vamos dar uma olhada no setup? Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui nos estúdios da Kramer Academy depois de algum tempo. Eu sei, vocês estão me cobrando que a gente não tem postado vídeos nesses últimos meses, mas nós estamos fazendo um trabalho intenso aqui de gravação de vídeos para terceiros. Recentemente nós gravamos um curso de eletrocardiograma e gravamos um outro curso também sobre tricô e crochê. E agora chegou a hora da gente dar uma olhadinha em como ficou o setup nesses últimos dias de trabalho que nós estamos construindo. Vocês sabem, a gente não constrói um estúdio da noite para o dia. Nós começamos o estúdio apenas com as placas acústicas e uma câmera de gravação. Hoje a gente inclusive tem até um teleprompter de apoio e temos uma qualidade de iluminação que já melhorou bastante em relação ao primeiro vídeo que postamos da série sobre acústica. Nós estamos devendo ainda alguns vídeos sobre a finalização do áudio, como nós produzimos, mas isso acontece porque nesse intervalo de tempo a gente trocou todo o equipamento de gravação. Eu usava um notebook antigo da Apple, um MacBook, e a gente sentiu que ele já não fazia mais frente às necessidades que a gente precisava de memória, porque vídeos ocupam muita memória do sistema e demandam bastante processamento. E a gente preferiu caminhar para uma arquitetura mais aberta e a gente montou um computador de mesa, um desktop. Eu tive que mudar de sistema operacional, porque no computador antigo da Apple, os plugins que eu mantinha nos aplicativos da Adobe deixaram de funcionar, porque eu não conseguia mais atualizar o sistema operacional naquela arquitetura de máquina antiga. Então nós migramos isso para um sistema Windows e eu precisei trabalhar todo o meu processo de trabalho modificou-se, Então eu estou ainda me adaptando ao processo de trabalho novo. E nesse processo também a gente utilizava o CapCut, que era uma ferramenta ótima de edição de vídeos gratuita, e a gente migrou agora para os aplicativos da Adobe. Então também é um outro processo de trabalho que eu tenho migrado e estudado, e por isso a dificuldade de produzir vídeos aqui com mais frequência para vocês. Dentro dos aplicativos da Adobe, também a gente está mudando um processo de trabalho para diminuir a necessidade de edição de vídeo. Então, fazer edição, mas com menos serviço. Para isso, a gente instalou um sistema aqui de Stream Deck junto com o OBS Studio. E esse vídeo aqui é o primeiro que eu estou gravando utilizando o OBS. Então, antigamente o meu processo de trabalho era gravar com o chip da câmera, retirar aquele cartão de memória da câmera, instalar na minha máquina. Nesse caso eu mudei do CapCut para o Adobe Premiere. Dentro do Adobe eu fazia a edição dos vídeos. Então agora eu estou usando a câmera apenas como se ela fosse uma espécie de webcam, e eu estou gravando diretamente dentro do meu sistema de desktop aqui montado com o sistema Windows. Depois disso é que eu levo ele para o Adobe para fazer alguma edição. Em que sentido eu consigo melhorar a velocidade de processamento desses vídeos ou da necessidade de edição? Com o Stream Deck adaptado ao OBS Studio, que é um aplicativo de software livre. Eu vou mostrar para vocês como que a gente está trabalhando. Então, se você observar aqui, eu tenho uma mesa de trabalho, e nessa mesa de trabalho eu estou mostrando aqui o meu Stream Deck, que está já formatado e compatibilizado com o OBS Studio, utilizando um plugin de acesso ao OBS Studio que está gravando essa live. Então aqui eu tenho vários botões já pré-configurados em que eu posso escolher uma cena. Por exemplo, se eu escolher Abril, eu estou olhando para essa câmera agora aqui, não é a Sony, A Sony está nessa posição, a Sony está aqui, ok? Então eu estou controlando o acesso que você me vê, pelo Stream Deck. Aqui você vai me ver com um pouquinho de zoom, então eu posso estabelecer um zoom aqui contigo ou voltar para minha câmera, já agora invertida. Então eu tenho a possibilidade de inverter, dependendo da necessidade de uso, às vezes a mesma câmera, mas com espelhada. Eu posso também mostrar para vocês a mesa como eu fiz antes, e posso mostrar um zoom, a gente configurou um zoom.
Então aqui você tem uma visão um pouquinho mais detalhada da minha mesa. Eu tenho ícones aqui, eles não ficam muito visíveis para vocês nessa posição, né? Porque tem o reflexo da luz. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho mais perto, não sei se isso fica visível, mas enfim, é isso. Tem o reflexo, fica um pouquinho mais difícil de enxergar. Essa é a minha mesa de corte, vamos dizer assim, vamos chamar assim, a mesa de corte. E vocês podem me ver agora, mostrando para vocês ao mesmo tempo a minha imagem dividida na tela ao meio, com os botões que eu posso demonstrar para vocês ao vivo aqui. Eu tenho também uma outra câmera de segurança me filmando aqui do ladinho. Então aqui, ó, eu estou sendo filmado. Uma visão do estúdio eu posso mostrar para vocês a minha tela do computador, que está aberta aqui nesse exato momento. E eu tenho chance de mostrar para vocês também com uma câmera de segurança lá na frente, como que é o meu setup visto lá de cima. Então vocês veem que aqui na minha frente eu tenho 2 softbox da Godox. Eles estão com um LED de iluminação da Colbor. Esse da minha direita aqui, ele é um pouquinho mais fraco, ele tem 60 watts de potência e ele está me iluminando aí com 25% da potência. Esse outro softbox aqui, também da Godox e também com um LED da Colbor, ele me ilumina com um pouco mais de potência. Ele tem 220 watts e está me iluminando com 50% da potência. Então a luz principal minha vem dessa área aqui. Essa câmera, vocês devem estar percebendo que a imagem está estourada de iluminação, porque ela não é uma câmera adequada, né? Ela é uma câmera de segurança que me filma ali de cima. Eu só estou utilizando ela, inclusive com menos resolução, para tentar mostrar o setup. Vocês veem que aqui em cima eu tenho um outro softbox com um LED de iluminação um pouquinho menos potente, mas que ele me ilumina o Stream Deck aqui na mesa. E eu tenho uma outra estrutura aqui que ela não está ligada nesse momento, mas que serve para minha webcam para me filmar. Deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Então vocês veem que olhando para a minha câmera principal da Sony A7C, vocês me filmam com uma imagem que eu configurei ela no sentido de estar cropada. Ela tem um sensor full frame. Quando eu ligo o sensor full frame, você enxerga mais do estúdio, mas ela está acomodada dentro da minha estrutura de teleprompter. Então, se eu coloco o full frame ativo, vocês vão ver as bordas do teleprompter bloqueando uma parte da imagem. Nesse sentido, meu estúdio é pequeno, a Sony A7C consegue simular numa lente full frame, o equivalente ao que seria uma câmera cropada. Então, basicamente, ela corta um pedaço da imagem aqui e me deixa mais centralizado no vídeo com menos distorção. Existe uma lente na frente dessa câmera que permite que eu grave isso dentro de um estúdio pequeno. A gente vai conversar mais sobre isso em outros vídeos, mas na frente dessa lente existe um filtro ND, que nesse caso é um filtro de neblina. Então vocês estão me vendo quando eu me filmo com essa câmera, uma imagem filtrada também, ela não está entrando pura na lente. Esse filtro ele permite que eu possa fazer uma espécie de neblina quando tem iluminação estourada lá atrás. E isso deixa a minha imagem um pouquinho mais suave, vamos dizer assim, um pouquinho mais cinematográfica. Tá? Vocês podem perceber que é diferente quando vocês me veem com a webcam. Ela tem uma qualidade de filmagem inferior. Aqui numa visão um pouquinho mais aberta, na mesma webcam. Então, ali atrás vocês percebem que o meu cenário, ele é um cenário feito com um tecido que é pendurado na parede. Posso pendurar vários tipos de cenários ali. Quando vocês me veem filmando de frente, ele até parece mais natural, né? É difícil saber que é um cenário artificial, a gente chama isso de backmood. Esse tecido eu posso construir ele personalizado ou utilizar paisagens comuns, que você fica mais barato de mandar produzir. Mas vocês percebem que ele dá um efeito bastante interessante quando eu quero gravar com, por exemplo, aqui o cenário da Kramer Academy. Eu tenho ali atrás também uma estrutura de telas que eu posso baixar de projeção. Eu tenho uma tela preta, uma tela verde de chroma key e uma tela branca.
Então, dependendo do cenário, se eu quiser montar aqui um cenário, por exemplo, de praia, e me colocar com uma praia ao fundo, é possível de fazer descendo a tela de chroma key, normalmente verde, né? Existe a tela verde, existe a tela azul, mas normalmente a gente usa a tela verde. E aí eu poderia substituir esse fundo ali atrás. Se eu levanto essa cortina, vocês vão ver o que vocês viram nos filmes, nos primeiros vídeos que eu gravei para o canal, que eram as placas acústicas que estão ali atrás. Eu tenho placas acústicas em todas as paredes da sala. Vocês podem ver aqui, ali do meu lado, desse lado aqui, né? Vocês estão vendo ali aquela parede escura, é uma placa acústica, tá? Vocês veem que tem o finalzinho aqui do meu backmood, né? Com essa borda branca aqui, que dele se encosta na minha tela, na minha placa acústica. Tá? Eu acredito que aqui vocês só conseguem ver uma backmood lá no fundo, né? Aqui um detalhe da minha mesa de trabalho. Né? E aqui uma vista de trás. Então vocês estão me vendo, eu tenho uma plantinha aqui artificial, vocês podem me ver aqui. Isso aqui é uma câmera de segurança que tem baixa resolução. Vocês estão me vendo ali na parede. Né? E eu tenho bastante estrutura de iluminação aqui. A sala precisa ter muitas tomadas. E mesmo a quantidade de tomadas que eu coloquei aqui, ainda precisei colocar benjamins, né? Aqueles T's para fazer extensão, porque são muitas lâmpadas para você fazer a iluminação de um estúdio. Hoje vocês estão me ouvindo gravado por um microfone novo que a gente acabou de instalar aqui, microfone de mesa, o M-Audio da Ubermic. Eu estou fazendo a primeira gravação com ele, então a gente vai verificar como sai o resultado. Ele está um pouco afastado da minha boca. Eu vou ter que fazer um pouco de ganho nisso na edição dele, né? Porque o certo seria ele estar mais próximo da minha boca. Mas eu deixei ele ali afastado para tirar um pouquinho da frente do vídeo, que senão ia ficar muito poluído nesse momento de demonstração para vocês. Vocês viram, eu tenho 2 teclados aqui. Né? 2 teclados de apoio, um sem fio e um com fio, que é o meu backup. Então esse aqui também me ajudava a edição no Final Cut, quando eu tinha os equipamentos da Apple. Hoje eu estou usando o Windows, então, e Adobe Premiere para editar, então eu não tenho necessidade de um teclado específico para edição, mas ele ficou aqui como meu backup. Eu queria mostrar para vocês também que esses dispositivos que eu uso para me iluminar não são coisa barata, mas também eu não comprei aqueles mais caros. Existem marcas de todo tipo na internet, mas a gente não precisa montar um estúdio com os equipamentos mais caros, ainda mais se você está começando, como é o meu caso. E eu estou montando devagarzinho, são 2 anos que eu estou fazendo a construção tanto de obra do estúdio quanto a parte de acústica, e agora a gente está investindo um pouco mais em iluminação e na parte de microfones. Eu gravava antes com microfone de lapela, ainda tenho e gosto muito do microfone, tá? Eu até recomendo que vocês, quando forem começar, comecem com aqueles mais simples de fio. O meu aqui é sem fio, mas na estrutura que eu tenho hoje, eu não tenho tanta necessidade de fazer gravação sem fio. Eu poderia ter uma estrutura de fio aqui que seria bem mais barata de gravar. O que é caro nesse estúdio, além da iluminação, foi a questão do teleprompter. Né? Quando vocês me veem aqui de trás, deixa eu ver aqui, vocês me vendo aqui de trás, vocês veem o meu teleprompter aqui na frente. Então, nesse momento, eu estou olhando para ele, mas eu não estou usando nenhuma imagem ou estrutura de apoio nesse momento, slides, como eu costumo fazer em outros vídeos. Eu estou falando aqui ao vivo mesmo com vocês de memória. O que eu tenho feito, que foi uma estrutura cara de montar, foi o teleprompter em si, porque além dele, ele aqui tem um monitor de 19 polegadas. Eu cheguei a montar uma estrutura antes com um monitor menorzinho, pequenininho, mas ele é muito difícil para eu que uso óculos, e mesmo com óculos, conseguir ler o letreiro quando ele sobe na tela. Então eu precisei me adaptar a um maior. Eu não recomendo os pequenos, infelizmente, tá? Pelo menos para quem tem dificuldade de visão. Esse monitor de 19 polegadas me resolveu a vida aqui, quando eu preciso de ler um roteiro ou uma estrutura pensada antes, né?
O que saiu caro, de fato, foi o tripé, porque não é qualquer tripé que suporta uma estrutura de teleprompter de 19 polegadas. Então se prepare para investir num tripé bom também, se você precisar. Observe a quantidade de quilos que ele suporta, tá? Não precisa ser um muito parrudo para câmeras profissionais de cinema, mas tem que ser algo maior do que esses tripés mais simples que a gente compra para iluminação ou para fotografia. Também eu vou mostrar, depois do vídeo editado, uma interface que eu preciso utilizar no teleprompter, porque só o software de teleprompter não me atendeu às minhas necessidades. Se você só precisa ler um texto de teleprompter que sobe na tela, ok, não precisa dessa interface. Mas eu queria mais do que isso. E aí o sistema operacional não me atendeu como eu precisava. Uma interface que gira a tela, tá? Espelha a tela. Daí não só o texto, como acontece com o padrão do software de teleprompter, que já vem às vezes com a própria estrutura do teleprompter quando você adquire um, mas uma interface de vídeo que espelha essa tela, porque só o espelhamento do sistema operacional, seja o Windows, Linux ou Mac OS, ele não é suficiente para resolver a questão do espelhamento dentro da estrutura do teleprompter. Essas interfaces não são baratas, você não acha elas no Brasil, e infelizmente o que eu paguei de imposto foi 2 vezes o preço do próprio equipamento. Então, se você tiver que importar um tipo de interface dessas, eu sugiro que você tenha um amigo que possa trazer isso direto dos Estados Unidos, tá? Se você fizer a importação pelo Brasil, como foi o meu caso, infelizmente o preço sai 3 vezes o preço de tabela, tá? Em função dos impostos que você tem que recolher. Eu assumi essa despesa porque era a única forma de eu resolver a minha necessidade. Não tem estrutura no Brasil aqui que eu conheça. Se você conhece alguma interface produzida no Brasil mais barata, escreva aqui nos comentários também para ajudar a gente e quem estiver assistindo esse vídeo a resolver essa questão. Do jeito que eu tenho aqui o meu teleprompter hoje, ele funciona como um segundo monitor para mim, né? O monitor está aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. O monitor está aqui, ó, nessa estrutura aqui, né? E eu estou me vendo na tela ali, para vocês não tá muito visível desse ângulo, mas eu estou me vendo agora na filmagem. É como se eu estivesse conversando comigo mesmo aqui na frente do espelho. E ele funciona como se eu posso utilizar como um Windows aqui, o programar ou editar o vídeo aqui como se fosse um monitor olhando para o espelho, tá? Isso facilitou demais a minha estrutura de trabalho. Quando eu faço uma reunião com outros colegas, eu vejo eles na minha frente, então o meu olho se dirige diretamente a você que está me observando aqui, não é às vezes na webcam que fica um pouquinho mais em cima, né? Você percebe que se eu olhar um pouquinho mais para cima, você tem noção de que eu estou olhando para cima, tá? Aqui eu estou olhando diretamente nos teus olhos, isso faz bastante diferença. Então eu gosto muito dessa estrutura de teleprompter, apesar de ter sido, acho que o investimento mais caro que eu fiz. As luzes de iluminação, eu comprei várias, mas elas não foram as mais caras que existiam disponíveis. Eu gosto muito dessa marca da Colbor. Eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu até preparar aqui o meu cantinho, só para ficar mais fácil. Eu vou tirar aqui o meu Stream Deck da minha zona de demonstração. Então eu vou colocar aqui uma mochila da Colbor. Vamos ver se vocês conseguem me ver aqui. Vamos ver a mesa mais alta aqui, ó. Acho que aqui vocês conseguem me ver, né? Direitinho. É uma bolsa da Colbor, tá? Eu gosto dessa marca. Infelizmente, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos um clima muito quente. E eu acabei utilizando muito essa lâmpada. E ela acabou esquentando demais dentro do softbox e derretendo. Então, se vocês forem comprar esse tipo de equipamento, eu recomendo que vocês não utilizem ele na potência de 100. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o meu aqui. Então, um dia que eu estava gravando o dia inteiro, ó, ele infelizmente queimou, tá? Derreteu a estrutura aqui, tá? Dessa lampadinha. Então, se vocês forem utilizar um Colbor 60, esse aqui é o Colbor 60R, 60 watts, você não precisa ter mais watts do que isso aqui. Você realmente não precisa ter mais watts do que isso aqui. Aqui eu estou no foco automático da webcam, aí eu preciso ficar brigando com ela para ela encaixar.
tá? Então, esse é eu tenho um irmão gêmeo dele instalado aqui na minha estrutura e tenho um de 220 watts do meu lado esquerdo, como eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então, ali eu tenho um Colbor desses instalado ali de 60 watts, é o irmão gêmeo desse aqui. Eu tenho um Colbor de 220 watts nessa iluminação principal do meu lado esquerdo aqui. Então, eu acho excelente esse aparelhinho. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar daqui dessa câmera. Aqui que fica sem iluminação, né? Aqui o Colbor. Infelizmente esse aqui derreteu. Aí não tem conserto, tá? Você perdeu o LED. Não são os equipamentos mais caros, tá? Que existem, e eles atendem bem em estúdios pequenos. Só que realmente você tem que manter eles muito bem refrigerados, tá? Desse lado aqui eu tenho um ar-condicionado em cima da minha iluminação, porque ele é inclusive mais potente, mas eu também não estou usando ele na máxima potência. Esse aqui derreteu porque eu mantinha ele em 100% da potência e dentro do softbox ele esquenta. Apesar que o estúdio é refrigerado, mas aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com vocês, tem alguém que usa essa marca Colbor, que é uma marca chinesa, né? Eu recomendo nesse sentido, tomando cuidado. Agora, lembra o seguinte, você precisa ter um estúdio bem controlado de iluminação. O nosso aqui, ele tem uma cortina que me separa da parte de frente, que é bastante iluminada, né? Do jardim em frente aqui ao estúdio. E eu tenho que manter essa cortina fechada, como um blackout durante as gravações, senão a luz do sol, ela compete com a luz da tua iluminação, e aí você vai começar a ter variações durante a gravação em relação ao que você teria sem a infiltração de raios do sol junto, para você manter mais estável e a qualidade permanecer alta da tua iluminação no estúdio. Vocês percebem que do meu lado esquerdo eu tenho uma luz mais forte do que você percebe aqui do meu lado direito, porque justamente aqui está vindo a luz principal, tá? E a luz secundária ela é apenas para preenchimento daquelas sombras mais escuras do meu lado direito. Mesmo se eu desligasse aquele projetor, eu teria uma iluminação um pouquinho mais dramática, mas ainda bem interessante. Eu estou com algumas sombrinhas me iluminando ali atrás. Elas funcionam para a iluminação do cenário. Elas estão bem aqui atrás, iluminando uma delas o meu cenário ali atrás, e a outra fazendo hair light, que a gente chama, que ilumina o meu cabelo. Então você vê que dali está vindo uma luz que ela vem dessa direção que me separa do fundo. Ela funciona como luz de recorte. Quando eu tenho um cenário preto aqui, de fundo escuro, é mais fácil de vocês enxergarem. Eu também tenho uma luz estourando um pouquinho ali atrás, iluminando o K da Camera Academy. E a gente vai ter logo um projetor para simular sombras de janelas, de persianas, etc. Ele não chegou ainda, mas é algo que eu quero gravar vídeo ali na frente também para vocês depois. Então hoje vocês me ouviram com o som do Ubermic, né? Eu vou trazer ele um pouquinho para frente aqui para tentar mostrar a vocês com a webcam. Deixa eu ver se abriu o filme ele bonitinho. Vamos botar nessa posição aqui. Agora vocês vão me escutar um pouquinho melhor, porque ele está mais próximo, né, da minha boca. Eu vou girar ele aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o Ubermic da M-Audio. Então, ele está fazendo a minha gravação hoje. Eu vou usar o lapela com mais frequência, só que ele vai começar a produzir para mim, a partir de agora, o áudio de backup. Eu vou fazer o áudio principal com o Ubermic da M-Audio. Ele é um microfone USB, ele não é ainda no top dos microfones quando você pensa em um estúdio de gravação, principalmente para canto, né? Porque aí você precisa de uma interface de áudio. Aí, infelizmente, os microfones de USB, eles são mais baratos, mas
ainda assim eles não são no nível profissional. Eu resolvo a questão do chiado de fundo que a gente capta, e vocês devem estar ouvindo isso do ar-condicionado, tá? Em geral, eu trato o áudio, tá? Então, nesse vídeo aqui, vocês não vão escutar o som do ar-condicionado com um chiado de fundo, porque até o momento de eu editar esse vídeo, eu terei feito a edição do áudio. E a edição do áudio é um dos vídeos que eu estou devendo para vocês lá na nossa playlist de acústica. E eu vou explicar direitinho como é que a gente remove esses ruídos indesejados, que às vezes são captados pela própria estrutura eletrônica do equipamento. O UberMic M-Audio é um microfone excepcional, tá? Eu não tenho queixa dele. Eu até recomendo os links desses equipamentos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo todos eles dentro daquele contexto que eu tenho usado e que eu posso explicar para vocês as limitações, né? No caso de um estúdio doméstico, eu não vejo necessidade de você ter, de momento, uma interface de áudio profissional. A gente ainda vai ter isso aqui dentro da estrutura da Kramer Academy, mas como eu falo, a gente constrói o estúdio um passo de cada vez, tá? Hoje eu resolvo as questões dos ruídos de fundo, que eu capto tanto com o microfone de lapela quanto com o microfone de mesa, né? Eu resolvo isso com software, né? Hoje tem muito software com inteligência artificial e a gente usa plugins da Waves, que a gente também recomenda no nosso site lá da Kramer Academy, inclusive, para fazer o tratamento do pós-produção do áudio captado, ok? Eu tenho aqui o benefício de um estúdio que a gente tratou com placas acústicas antes e nesse sentido vocês não escutam reverb, mesmo que eu estivesse com o áudio sem tratamento aqui. Num estúdio que você precisa gastar menos, siga lá as nossas recomendações da playlist de acústica. Vocês vão ver que é possível a gente fazer bastante coisa para o tratamento do áudio antes de fazer o tratamento de software, e não precisa gastar muito também não. Nos vídeos finais ali a gente mostra a importância de você ter estruturas absorvedoras de som com a própria mobília que você tem no teu quarto ou na tua sala onde você grava, tá? Eu acho que para hoje é isso, já se estendeu bastante para um vídeo que eu queria que fosse mais rápido, mas eu espero que vocês tenham conseguido ver um pouquinho mais do nosso setup aqui do estúdio. Até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente aqui com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.